O Brasil está oficialmente confirmado como sede da Copa de 2014. Rio de Janeiro. Por primera vez en la historia, Madrid felicita a los ganadores y por primera vez en la historia los Juegos Olímpicos se van a Río. Por primera vez, Sudamérica. Brasileiro é apaixonado por futebol, não tem jeito. Futebol é importante, assim, pro meu filho. Quem não quer que seu filho seja jogador, né? Eu gosto de futebol muito, eu jogava muita bola. Eu gosto de esporte, eu sou capoeira. Veja bem, receber esse evento no Brasil é uma coisa rara, é uma oportunidade rara, né, de você fazer um anúncio do Brasil. E é um anúncio que você faz do seu país durante um mês, correndo um risco de fazer um mau anúncio. Esta cidade vai ser mostrada, essa cidade vai ser exibida para o mundo inteiro. Então é uma espécie de stand de vendas gratuito, internacional, global, que vai construir uma imagem de cidade e essa imagem de cidade está colada no evento. Uma Copa, uma Olimpíada mexe com muito mais do que tudo isso. Mexe com a população, mexe com torcida, mexe com amor. Quer dizer, isso, sem dúvida, pode contribuir bastante. Se as coisas seguirem e derem certo, isso pode ser um fator motivacional. Se você pegar na história recente, você verá, por exemplo, que Barcelona 92 foi um excelente anúncio da Espanha moderna, da Espanha pós-Franco, né? Já Atenas foi um péssimo anúncio da Grécia, até fartamente responsável pela dívida grega que mergulhou a Grécia na crise em que a Grécia está. Índia, Brasil, China, Rússia, os BRICS, são eles a bola da vez. África do Sul, são eles a bola da vez. Então são países que estão vivendo processos de crescimento econômico, são países aonde, digamos, são as novas fronteiras do mercado global. Porque são países cujas regras institucionais ainda são bastante frágeis, pouco republicanas, onde a corrupção é absolutamente inadministrável e onde a dona FIFA, portanto, pode oferir todas as benesses que desejar. Essa comunidade aqui é Metrô Mangueira. Nós estamos a 500 metros do Maracanã. E nós estamos passando pelo processo de remoção devido à Copa do Mundo e às Olimpíadas. Mole, rapidinho, desde um mês você está 100%. E aí, Fran? Bem? Tranquilão? Beleza, compra aqui no metrô. Beleza. 3h30. Essa aqui é minha casa, esse aqui é meu SMH. Eles entravam nas casas, eles pichavam, eles mediam, eles tiravam fotos. E aí eles alegavam que era para Bolsa Família, para programa social. Eles botavam esse SMH, Secretaria Municipal de Habitação, e a gente era obrigado a assinar um laudo de interdição, alegando que nossa casa estava em área de risco. Quem não assinasse esse laudo, eu até esticulei na hora, eu falei, eu não vou assinar um laudo que minha casa está caindo, porque minha casa não está caindo. E ela falou, se a senhora não assinar, a senhora vai ser a única e não vai ter direito a nada.
No momento atual, nós estamos falando em torno de 30 bilhões de reais para a Copa e 30 bilhões de reais para as Olimpíadas. Mas nós sabemos que o Brasil será plenamente capaz de gastar muito mais do que isso. Nos Jogos Pan-Americanos, para citar o exemplo mais imediato que nós temos, o orçamento começou em torno de 300 milhões e foi a 4 bilhões e meio. Se não fosse a Copa do Mundo, a cidade de São Paulo, por exemplo, não viraria a cidade do circuito dos estádios, por exemplo. A Copa do Mundo que despertou. Nós vamos ter o estádio do Corinthians, o estádio do primeiro mundo, o São Paulo está revitalizando o Morumbi, o Palmeiras está fazendo uma arena também de primeiríssimo, né, gabarito. E nós estamos construindo, no mínimo, 5 elefantes brancos, tá? Em Cuiabá, em Brasília, em Natal, em Manaus, em Recife, onde em algumas dessas cidades, tirante Recife, nem sequer futebol de primeira divisão brasileira há. E nós vamos estar com uma Maracanã, não como elefante branco, como um ícone da arquitetura e da cultura nacional destruídos, porque eles estão destruindo o Maracanã. O Maracanã sempre foi o segundo ponto de atração turística da cidade do Rio de Janeiro. Tem que haver realmente uma sinergia do setor privado com o setor público nesses casos, para que cada centavo desse empregado, vamos pegar o caso de Brasília, por exemplo, 1 bilhão de investimento no estádio, onde hoje não tem nenhum time de futebol na primeira divisão, realmente pode ser um exagero. Agora, lá tem força econômica razoável que você pode dar ocupação social e econômica para aquele estádio. No entorno, com shoppings, com os hotéis, né, pode promover grandes eventos, shows, né, em sendo uma arena de multiuso e você fazer valer esse investimento. Ah, mas são estádios multiuso, não são apenas para jogos de futebol, são também para receber shows. E eu pergunto para qualquer brasileiro, né, dessas regiões, a Madonna vai cantar em Cuiabá? A Beyoncé vai cantar em Cuiabá? O Paul McCartney vem cantar em Cuiabá? Certamente não. Esses pontos todos virarão pontos turísticos, né? Todo mundo que virar o Brasil ou São Paulo vai querer visitar o estádio que abriu a Copa do Mundo, né? Ou que teve o show do cantor tal. E nós vamos reproduzir, sem tirar nem pôr, aquilo que foi feito na África do Sul, onde já se discute, porque as prefeituras não estão aguentando a manutenção dos elefantes brancos feitos lá, já se discute a implosão desses estádios. Que a Copa vai vir pra cá, vai ter a Copa aqui no estado do Corinthians, Itaquera, dá pra ir praticamente até de pé. 25 minutos, que nem eu faço caminhada, eu tiro nos 25 minutos daqui lá a pé. No estado do Corinthians. Mas veja bem, não é porque vai vir a Copa vai passar. E nós vamos ficar aqui. Quando for 2014, chegar agosto de 2014, não tem mais nada assim, esse negócio, ninguém fala mais nem no assunto. Quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu. E a gente, se a gente ficar assim, chegar a tirar a gente daqui, quem vai ficar no prejuízo somos nós. Então eu gostaria assim que eles não tirassem as pessoas de qualquer, pensassem bem o que vão fazer, porque aqui vai ter um combate terrível, eu nem sei o que vai acontecer aqui, quando for para tirar as pessoas. Eu não gostaria assim de a comunidade saísse, porque já é uma vida aqui, né? Então eu gostaria assim que se eles fossem fazer uma melhoria, fizessem umas casas melhor, um prédio, eles sabem como fazer, né? Ou uns apartamentos, no mesmo lugar, porque tem as creches para as crianças, tem as escolas, tem o posto de saúde, os agentes de saúde passam aqui toda semana, quase toda semana a cada quinzena, que tem muita gente com pressão alta, inclusive eu sou hipertensa, eu tomo remédio também, recebo remédio em casa. Então tudo isso é uma série de coisas, né, que não pode assim chegar e tirar a gente sem saber para onde vai jogar. Eu vi essa gritaria durante algumas audiências da Lei Geral da Copa, pelo Brasil afora. Não vi nenhum caso concreto. Nós nunca tivemos tanto programa habitacional social como tem hoje no Brasil. Tem uma diferença muito grande entre política industrial de produção de casas, que é a natureza do programa Minha Casa Minha Vida, numa perspectiva econômica contracíclica e como resposta que o Brasil vai fazer à crise financeira e possível crise econômica de 2008, 2009 e uma política habitacional. A Lei Geral da Copa é um documento, é um contrato referendado pelo Congresso Nacional
de garantias assinada pelo presidente da República. No caso, o presidente Lula, em 2007, assinou 11 garantias, né, para trazer a Copa do Mundo para cá em 2014. Cidades para a Copa do Mundo podem se endividar acima do autorizado pela lei de responsabilidade fiscal, a legislação tributária, porque as cidades podem conceder favores e isenções fiscais à FIFA e aos seus apaniguados, aos seus patrocinadores, aos seus contratados. A cidadania não é informada, o poder é concentrado, a democracia urbana, que bem ou mal está consagrada na legislação, que diz que os projetos urbanos devem ser objeto de estudos de vizinhança, de audiências públicas, de processos participativos, o plano diretor, tudo isso cai por água abaixo e a forma final desse processo negocial, que tem um profundo fundo autoritário e antidemocrático, é a parceria público-privada, onde o poder público, em nome do público, mas atendendo a interesses privados, negocia caso a caso projetos excepcionais. A Copa é um negócio. A Copa não é da população. A Copa é da FIFA. A Copa não é do governo. A Copa é da FIFA. A FIFA é apenas um organizador de evento. Só que é o maior do mundo. E sabe ganhar dinheiro com isso. E os governos e a população acabam abrindo uma série de precedentes para que esses eventos se viabilizem. A ideia da cidade como uma empresa competitiva e que, portanto, tem que atrair investidores, capitais, eventos, turistas, competindo com as outras cidades, senão ela vai para o buraco. Essa lógica impõe uma forma de governo onde a cidade é vista como uma mercadoria, como uma empresa. São Paulo não precisa de governo. São Paulo precisa de estrutura, de infraestrutura. E o empresário de São Paulo, ele sabe tocar o negócio dele. A gente fala muito de mobilização. Você pode mobilizar o empresariado junto com o poder público para juntos trabalharem. O que o governo não pode é atrapalhar. O governo tem que ser um maestro incentivando com que os shoppings sejam construídos, que as avenidas sejam construídas, que o empresário possa investir no transporte, que o empresário possa construir hotéis. Mas tudo isso é um papel do governo de estímulo e não de realização. Quem tem que realizar as coisas são os empresários. No Recreio, a forma em qual foi feita as remoções foi uma forma muito inadequada. As famílias não sabiam para onde ir, não foi nada programado. Eles chegavam para simplesmente remover e a pessoa ficava sabendo que tinha notificação que era 0 dia. A possibilidade de valorização imobiliária daquele espaço e exposição daquele espaço numa espécie de vitrine global para esses circuitos globais significa que aquele território passa a ser disputado por atores que têm uma condição financeira de estar ali infinitamente maior do que os atores locais. A cidade de negócio era uma cidade de acionistas. Quer dizer, ou você é consumidor ou acionista dessa cidade. Se você não é consumidor nem acionista, não tem lugar para você nessa cidade. E isso tem como efeito o aprofundamento da desigualdade na cidade, na medida que os pobres passam a ser banidos num processo de limpeza social e étnica profunda, generalizado. Aqui no Rio de Janeiro, eu estou estimando entre 60, agora, cada dia que eu faço uma entrevista eu mudo o número, porque os números são assustadores. Eu estava falando de 50 a 60 mil pessoas removidas de maneira compulsória. Eu já estou falando agora em 80, também posso falar qualquer número, que o governo não dá nenhum esclarecimento, não presta nenhuma informação. Meu sentimento é de que tudo vai acabar, cara. Tudo vai acabar, tudo pelo que eu vivi, o lugar onde eu moro, o lugar onde eu nasci, as árvores que eu plantei, vão tudo se acabar por causa de especulação imobiliária. Nem de progresso é, que o progresso está passando do outro lado da pista.
família só, Vila Harmonia. E não tinha diferença. Era toda uma coisa só. Assim, se você não tem como fazer o Natal na tua casa, a gente fazia na rua. A Vila Harmonia, quando ela começou a ser mexida, ela estava com uma média de 260 casas. Eles chegavam derrubando. No dia que eles chegaram que derrubaram a minha casa onde eu trabalhava, que eu desmaiei, que eu fui parar no hospital, que eles falaram que era fingimento meu, eu estava dentro da casa. A minha mãe entrou dentro da casa e eles derrubando. A moradia não são só as 4 paredes e o telhado. A moradia é toda a cultura, toda a vida, todo o laço, todo o desenvolvimento que vocês fizeram aqui nessa comunidade. Do ponto de vista dos direitos humanos, a moradia é uma porta de entrada para os outros direitos. Ou seja, o direito à educação, o direito à saúde, o direito às oportunidades de trabalho, as oportunidades de sobrevivência, e tudo isso é violado no momento em que uma família é retirada e a opção de reassentamento é num lugar onde não tem nada disso. Cosmo é a 70 quilômetros daqui, de onde moramos. O colégio lá é bastante distante, que eles conseguiram. Não conseguiram creche para as crianças. Então lá está muito complicado, estão muito complicada a vida deles. E, portanto, ela claramente depois vai ter que se deslocar de volta para uma condição precária no mesmo lugar. Aterramos o terreno, fizemos nossas casas e estamos morando aí. E nós não temos para onde ir, nós temos que ficar. Nós não temos para onde ir, nós vamos resistir. Se eles quiserem derrubar a casa da gente dentro, eles vão derrubar aqui. Para quê? A gente ficar vivo mesmo. E esta é a nossa luta, esta é a nossa reivindicação. Nós queremos que o prefeito faça valer a lei e, por cima de tudo, respeite nós, que somos seres humanos, que somos trabalhadores e que somos, pelo menos, dignos de moradia. Acertou uma criança de 2 anos lá, cara, na cabeça. A criança foi levada lá com a cabeça cheia de sangue, cara. Que absurdo, cara. Pô, desumano, isso é desumano, irmão. Desumano. Porra. Por que a Dilma não vem aí pra ver isso, essas porra desses políticos aí, esses merda aí que tava aí pra gente votar neles, não vem ver isso aí. Aí eles deixam isso aí pra gente aqui resolver. Aí fica tendo que ficar acuado por uns caras desses aqui, dando tiro, jogando bomba no meio do monte de criança. Isso é absurdo, ó, rapaz. Que país é esse, tá maluco? Nós estamos vendo casos de remoções manu militari, né? Estamos vendo casos de remoções que lembram práticas nazistas, de casas que são marcadas num dia para serem demolidas no dia seguinte, gente passando com tratores por cima das casas. Eu, por exemplo, não sou Francicleide na prefeitura, nem a presidente da associação. Eu sou 403, SMH 403 do metrô Mangueira. Eles têm o projeto na mão, eles sabem como fazer, mas eles não querem falar nada. Ainda mais esse ano, que é ano de eleições, vão falar o quê? Vão falar o quê? Eles não podem interferir assim, tirar as pessoas para remover para outro lugar, porque é ano de eleição e vai entrar outros candidatos, outras pessoas, a gente nem sabe como é que vai ficar. Essa é a violação básica de todo esse processo. O não direito à informação e o não direito à participação, apesar das promessas de informação e participação que nós tivemos no nosso país. Chegaram de uma hora para outra, sem aviso prévio nenhum, e meteram o pé na porta da minha serralheria, que estava fechada. Polícia Militar me deu o pé na porta, derrubou no peito, na força, entrou me ameaçando, entendeu? Chegou ainda a me dar uma rasteira ainda, eu tive que sair correndo, me agarraram. Eu não acho que é nada diferente quando um Papa visita um país, o quanto eles limpam a avenida antes do Papa passar, ou um primeiro-ministro, ou um presidente de uma grande potência. Quer dizer, o mundo é cruel. Todos escondem as suas sujeiras até quando recebe gente na sua casa. E a coisa mais paradoxal é que estão sendo
removidas comunidades que tenha concessão especial, inclusive a titulação na mão. Isso daqui, ó, é um documento que eu tenho quando eu trabalhava na Itapoé, e de primeiro não tinha, ninguém tinha CEP, não tinha isso. De 1972, eu sou invasora. Em 1988, na nossa Constituinte, reconheceu o direito dos poceiros urbanos que ocuparam terras que não eram de sua propriedade original por não ter tido uma outra alternativa, por ser a única moradia sua e de sua família, e isso foi absolutamente regulamentado no Brasil. Não há razão nenhuma para retirar, a não ser o fato que são pobres. Eu já propus num debate público dizendo, por que vocês não fazem disso o modelo de vocês? Vai ter um parque olímpico com equipamentos esportivos. Por que os moradores dessa vila não podem gozar e usar esses equipamentos? Por que vocês não fazem um projeto de urbanização modelo, fazendo um legado social? Vai, daí pra baixo. Tá com o meu filho encostar. E ao fazer essa remoção, e é muito importante dizer que não é proibido remover, é que quando se remove respeitando os direitos humanos, você tem reassentamento ou compensação financeira. E tanto o reassentamento como a compensação financeira, primeiro, não pode deixar ninguém sem casa, sem terra, sem teto. Segundo, não pode impor uma condição de moradia pior do que a condição de moradia que a pessoa tem. Nunca pensei de eu passar por essa tragédia, de ver minha casa ser derrubada. Mas eu queria que eles me dessem um dinheiro justo, gente, para me comprar uma casa. Com 8 mil eu não vou comprar uma casa em lugar nenhum. E não é por acaso que as obras vão cair exatamente por cima das comunidades, para sair mais barato. Uhum.